Atenção! Começa agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Você já reparou como muitas vezes no nosso dia a dia a gente precisa usar o esforço de torção? O esforço de torção é um esforço mecânico aplicado no sentido de rotação, do jeito que o nosso amigo está fazendo aqui, ó. Só que muitas vezes o material não aguenta o esforço e se quebra. É por isso que é muito importante a gente conhecer o ensaio de torção. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o tipo de força que provoca a torção. Vai conhecer o momento torsor, vai ver também como é feito o ensaio de torção e conhecer suas fraturas mais comuns. O ensaio de torção é simples de ser realizado, mas para obter as propriedades do material ensaiado, a gente precisa fazer alguns cálculos matemáticos e também precisa usar os dados obtidos no ensaio de tração. Fique ligado, porque a nossa teleaula está começando. E aí, Edgar? Sumiu o barulho da coroa? Não, Nilson. Ainda tem uma vibração, mas eu acho que não é na coroa não, viu? Eu acho que é no eixo traseiro. Opa, então a gente vai ter que dar uma olhada nele, né? Vamos ter que revisar. Escuta, você sabe que tipo de ensaio é feito no eixo? Sei sim, é um ensaio de torção. Mas eu acho que antes a gente vai ter que saber o que é rotação e torção, viu? Para entender melhor a torção, imagine um corpo cilíndrico preso por uma de suas extremidades. Se ele passa a sofrer uma ação de uma força no sentido de rotação aplicado na extremidade solta do corpo, ele vai girar no sentido da força. Como na outra extremidade existe resistência ao movimento, o corpo sofrerá uma torção no seu próprio eixo, podendo até se romper. Poxa, Edgar, se no nosso kart o eixo tem que ser resistente, imagina então o eixo de um veículo pesado, sei lá, um caminhão, por exemplo. No eixo de transmissão de um caminhão, é muito importante o esforço de torção. Veja que uma ponta do eixo está ligada à roda através do diferencial traseiro. A outra ponta está ligada ao motor por intermédio da caixa de câmbio. O motor transmite uma força de rotação de uma extremidade à outra. As rodas oferecem resistência ao movimento, mas a força do motor é maior que a força de resistência da roda. Por isso, o eixo tende a girar e a movimentar a roda. Olha aqui, Caio. Esse esforço de torção provoca uma deformação no eixo, entendeu? Ah, já entendi. Já vi que a gente vai ter que ficar por dentro do que acontece no momento da deformação. No momento da deformação elástica, a letra D é o diâmetro do eixo e L seu comprimento. A letra grega φ minúscula é o ângulo de deformação longitudinal. A letra grega θ minúscula é o ângulo de torção, medido na seção transversal do eixo. E no lugar da força de rotação, a gente vê um elemento novo, o MT, que representa o momento torsor. Vamos fazer uma experiência para entender melhor o momento torsor. Vamos ver se alguém consegue desatarrachar o parafuso da roda usando essa chave de braço curto. Amigo, por favor, tenta afrouxar o parafuso. E aí, o que aconteceu? O cano é muito curto. Não tem condição. Então, prolonga o braço usando esse cano aqui, vê o que acontece. E agora? Ficou bem mais fácil. Pois é, deu para perceber que prolongando o comprimento do braço, fica muito mais fácil desatarrachar o parafuso. O momento de uma força é justamente isso. Ele não depende só da força aplicada, mas também da distância do ponto de aplicação. E o aumento da distância foi a principal responsável pelo afrouxamento do parafuso. Sabe, Edgar, eu fico imaginando que o momento da força tem que ser muito bem calculado numa corrida, por exemplo, durante a troca de pneus. Senão, adeus pódio. Nilson, você tem razão, viu? E para calcular o momento de uma força, a gente usa a seguinte fórmula. Ó.
Momento da força é igual a F maiúscula, que é a intensidade da força, vezes L maiúscula, que é a distância do ponto de aplicação ao eixo do corpo sobre o qual a força está sendo aplicada. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade do momento é o newtonmetro. E quando se trata de esforço de torção, momento de torção ou momento torsor, é também chamado de torque. Ah, torque. Foi exatamente isso que faltou no nosso motor na largada da última corrida, né, Ed? É mesmo. Bom, agora a gente precisa ver as propriedades avaliadas no ensaio de torção. A partir do momento torsor, do ângulo de torção, a gente consegue um gráfico parecido com aquele do ensaio de tração, ó. É mesmo, Edgar. Aqui dá pra ver direitinho, olha. O limite de proporcionalidade, o escoamento, o momento de ruptura e o momento máximo. Essas propriedades são determinadas do mesmo jeito que no ensaio de tração e têm a mesma importância, só que são relativas a esforços de torção. Quer dizer, na especificação dos materiais que serão submetidos aos esforços de torção, é necessário levar em conta que o máximo torque aplicado ao eixo tem que ser inferior ao momento torsor no limite de proporcionalidade. Muito bem, agora nós vamos ver o corpo de prova para ensaio de torção. O ensaio de torção é muito usado para verificar o comportamento de produtos acabados, como eixos de transmissão, barras de torção e partes do motor que possam sofrer o esforço da torção. Tá. E esse corpo de prova aqui? Ele é usado para verificar o comportamento do material. Olha só. Para melhor precisão do ensaio, são usados corpos de prova de seção circular cheia ou vazada, quer dizer, barras ou tubos. Corpos de prova como esse são fixados ao aparelho por meio de garras. E quando é que as dimensões do corpo de prova são padronizadas, hein, Silvano? Quando esse ensaio é escolhido como critério de qualidade do material. Em situações especiais, como a verificação dos efeitos de vários tipos de tratamentos térmicos em aços, principalmente naqueles em que a superfície da peça ou do corpo é a mais atingida. Bom, acho que a gente já viu como é que deve ser um corpo de prova para esse ensaio, né? Não, senhor. Ainda falta conhecer algumas características desses corpos de prova. Pense um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O comprimento e o diâmetro do corpo de prova devem permitir as medições de momentos e ângulos de torção com precisão. Também é muito importante uma centragem precisa do corpo de prova na máquina de ensaio, porque a força deve ser aplicada no centro do corpo. O esforço de torção está muito presente no nosso dia a dia. Aqui nessa lanchonete, por exemplo, ele pode ser observado quando o pessoal faz um suco de laranja ou um milkshake de chocolate, ou até quando faz a limpeza no material de cozinha. É claro que na metal mecânica, o esforço de torção é um pouco mais complexo do que aqui na lanchonete. Por isso mesmo, é necessário fazer um ensaio de torção. E para fazer um ensaio, é necessário um equipamento específico, a máquina de torção. Pronto, Nilson. Garanto que esse eixo tem mais resistência ao esforço de torção do que o outro, viu? Ainda bem, né, Edgar? Mas sabe que a gente falou tanto do ensaio de torção que eu queria saber como ele é feito? Mas isso é muito fácil, Nilza. É só você ficar de olho no ensaio de torção. A máquina de torção possui duas cabeças, onde o corpo de prova é fixado. Uma dessas cabeças é giratória e aplica ao corpo de prova o momento de torção. A outra cabeça está ligada a um pêndulo que indica, através de uma escala, o valor do momento aplicado ao corpo de prova. Muito bem, tá vendo? Ah, tá aí, Silvano. Gostei desse ensaio. Então agora, Caio, eu vou te apresentar algumas fraturas típicas do ensaio de torção. Ué, eu achei que o corpo de prova começa sempre do mesmo jeito. Não. O aspecto da fratura depende do material do corpo de prova. Se o material for dúctil, a fratura deverá ser de um tipo. E se o material for frágil, então a fratura será de outro tipo. Tá. Os corpos de provas de materiais dúcteis apresentam uma fratura segundo um plano perpendicular ao seu eixo longitudinal.
Esse é um material frágil e a fratura se dá segundo uma superfície não plana, mas que corta o eixo longitudinal segundo uma linha que, projetada num plano paralelo ao eixo, forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o mesmo. Ela é chamada de fratura helicoidal. Muito bem, Caio, vamos ver se você realmente prestou atenção. Imagine que um corpo cilíndrico como esse está sob a ação de uma força de torção de 20 newtons, que está aplicada num ponto que está a 10 milímetros do centro da seção transversal. Pois muito bem, eu quero que você calcule o torque que está agindo sobre este corpo. Acho que essa é fácil. É só aplicar a fórmula do momento de uma força. Vamos lá. Momento de uma força é igual a intensidade da força vezes a distância. Substituindo, temos 20 newtons vezes 10 milímetros, o que dá 200 newtons milímetros. Essa foi moleza. E vai ficar mais moleza ainda se você prestar atenção na revisão que está começando agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu a rotação e a torção. Conheceu também o momento torsor. Viu quais são as propriedades avaliadas no ensaio de torção. E conheceu o corpo de prova para ensaio de torção. Viu como é feito o ensaio de torção e, finalmente, conheceu algumas fraturas típicas provocadas por este ensaio.